Nação, presta atenção, tem uma coisa quase que ninguém está comentando. O Flamengo pode ter um jogo mais difícil entre os times que brigam lá em cima, mas será que o histórico contra a rival vai fazer a diferença ou o Mengão vai mostrar força mais uma vez? Hoje eu vou te mostrar tudo o que pode acontecer, então fica até o final, já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo e bora pro vídeo. A gente tem Palmeiras e Galo, amanhã a gente tem Flamengo e São Paulo Futebol Clube. São esses 4 times aí se envolvendo, tá todo mundo coladinho. Flamengo e Palmeiras colado na parte de cima. Só que claro que Galo e São Paulo ali, ó, 12º, 13º. Qual desses jogos aí, por exemplo, quais adversários você acha na sua visão, eles são mais... podem causar um pouquinho mais de problema para os seus adversários, Atlético ou São Paulo? No momento atual, nenhum dos dois. Nenhum dos dois, tá Sendo bem sincero, assim, pelo que tem jogado, é claro que a gente só viu um jogo depois da pausa, mas o que Palmeiras e Flamengo jogaram no meio da semana e o que o Atlético e São Paulo jogaram, leva a crer que seria muito surpreendente, coisa diferente amanhã, né? O Palmeiras joga em casa com o Galo, onde tem levado muita vantagem no confronto. Pode ter voltas importantes, como o próprio Paulinho, né, que encontraria o seu ex-time. Mesmo desfalcado, conseguiu vencer bem o Coxa no meio da semana. E o Flamengo contra o São Paulo, cara, o São Paulo está num momento muito complicado, né? O São Paulo hoje vive da poupança de pontos que fez ainda lá com o Crespo no começo do campeonato, mas também está numa sequência ruim, perdeu como mandante agora no meio da semana. E o Flamengo também, ainda com seus desfalques, né, sem contar com seu elenco completo, mesmo assim venceu com folga a Chapecoense. São camisas muito pesadas e jogos muito grandes, mas são campeonatos diferentes, tanto do Palmeiras em relação ao Atlético, quanto do Flamengo em relação ao São Paulo. Qual que é a sua projeção em brilho para as partidas de amanhã, hein? Palmeiras e Galo. Palmeiras tem algumas dúvidas ali, né? Tem gente fora e tudo mais, contra um Galo que supostamente está no 13º colocação também, não está no seu melhor momento, e o São Paulo vem dessa virada justamente do furacão que a gente acabou de falar. Se eu tivesse de assinar agora, Luciano, eu assinaria que ao fim da rodada a distância se manteria em 4 pontos. Porque, de fato, como o Léo disse, né, são 2 times muito melhores do outro lado, em fases muito mais confiáveis. O Flamengo, né, durante a parada para a Copa, fez amistosos, e aí tudo bem, joga contra a Chapecoense, lanterna, mas contando com o que o Flamengo fez nos amistosos, foram sinais muito bons, até de recuperação de jogadores. Emerson Royal passando a ser mais efetivo do lado direito, o Lohan, jogador que estava ali praticamente escanteado, voltando de empréstimo da Itália e passa a ser utilizado de novo, marca contra a Chapecoense, pode ser... Arrascaeta voltou. Arrascaeta de volta, né? Sim. Ainda nem há essa necessidade de apressar o retorno do Arrasca, porque o Samuel Lino está dando conta do recado ali. Adaptou bem ali, mais centralizado com o Leonardo Jardim. Outro ponto positivo, porque o Leonardo Jardim consegue também recuperar o Samuel Lino. O Felipe Luiz gostava dele como um ponta bem aberto pelo lado esquerdo. O Jardim já dá mais liberdade para ele centralizar. Então, o Pedro voltando também, jeito, né? Mantém o faro de gol, artilheiro do campeonato. Então, os sinais do Flamengo foram muito bons, enquanto no São Paulo o que a gente vê é o roteiro do primeiro semestre, né? Muita dificuldade, São Paulo aos poucos sendo reconduzido para a sua realidade, porque por muito tempo o São Paulo ocupou uma faixa da tabela que não é condizente com o planejamento da diretoria para esse ano, né? Um planejamento acidentado, já no 3º treinador. Então, o Flamengo bem favorito, jogando em casa, assim como o Palmeiras. Mas eu acredito até que o Galo tem chance, né, de certa forma, de competir um pouco melhor. Palmeiras ainda com desfalques, né, com jogadores voltando. Se comportou muito bem no jogo contra o Coritiba, né? O Palmeiras demonstrou muito repertório ofensivo, algo que era cobrado do Abel e o time entregou mesmo desfalcado. Mas o Galo, até por não querer uma situação mais complicada na tabela e precisar também dar uma resposta com o Eduardo Domingues, pode, quem sabe, pelo menos competir melhor na comparação com o São Paulo. O Léo, aquele torcedor mais otimista São Paulo, ele fala assim, mas o nosso retrospecto, a gente sempre incomodou o Flamengo. O retrospecto aí nessa hora não vale muita coisa. Cara, amanhã é o seguinte, tentar jogar organizadinho, fechadinho, sair na boa, tentar estruturar a defesa. Se tentar confiar nisso aí, jogar aberto, vai ser complicado. Então, não ir muito nessa confiança, não. É tentar fazer um jogo seguro, levar o jogo e
apostar nos contra-ataques, apostar em velocidade e tentar sobreviver. Em relação ao Galo contra o Palmeiras, tem a volta dos equatorianos, né? 2 deles, pelo menos, o Preciado, que acho que nem seria titular, mas o Alan Minda, né? Que vinha bem até a parada para a Copa do Mundo. O Alan Franco voltou um pouco depois por causa de problemas familiares, então não está relacionado ainda, mas tem algumas novidades aí em relação ao meio da semana, pelo menos. E o Paulinho ainda não conseguiu ter uma sequência... Chegando nesse Palmeiras e conseguindo ter uma sequência real aí por conta das contusões. A gente sabe que o Paulinho ele requer cuidados, né? Ele ano passado fez aquela bela participação no Mundial, aí depois teve cirurgia, demorou a voltar e tudo mais. Então, assim, é melhor soltar na boa do que soltar apressado. Mas se tiver em condição, certamente é um jogo especial para ele. Ele foi muito bem, ele foi artilheiro do Brasileiro pelo Atlético, é bom lembrar, né? Então, assim, certamente é um jogo que ele certamente gostaria de jogar, né? Fã de esportes, a gente vai se despedindo de você. O Sport Center vem chegando na sequência aqui nos canais ESPN e, claro, que vai ser assunto esses jogos da 20ª rodada de amanhã. Que tem capacidade. Hoje ainda, eu tenho certeza que se a gente tivesse amanhã um clássico contra o Palmeiras, por exemplo, e os dois estivessem disponíveis, o Danilo jogaria e não o Vitão. Sim. Por falar em Palmeiras, já entrando na conversa também, né? Aliás, daqui a pouco fala dessa história do Pedro, né? Porque é o que eu já estava falando aqui. Agora essa loucura, né? O Pedro fosse pra Copa e tal. Quem tá fora da Copa sempre vira a solução pra tudo. Posso falar uma coisa? Pode. Isso que eles levaram São 3 coisas muito óbvias. Se quiser até falar sobre isso, pode falar. São 3 coisas muito óbvias. Costurando aqui. O país pediu o Neymar, que quando entrou, não resolveu. Perfeito. Não vou falar que ele foi responsável pela eliminação. Não. Ele não consegue fazer o sem bola, o Ancelotti colocou e ele não conseguiu jogar. A outra solução, principalmente depois do jogo contra o Marrocos, era o Endrick. Sim. Que entrou, perdeu um gol. Que também não resolveu. É normal, não estou condenando, nem fazendo uma crítica. É normal. E depois foi deslocado para a direita. É isso que eu ia falar. Não acompanhou a marcação, não é o forte dele. E por ali o Brasil tomou gol que matou o Brasil no jogo contra a Noruega. Esses 2 jogadores, no mínimo 70% do país pedia. No dia da convocação que nós estávamos lá, vocês lembram que, assim, além de toda aquela vibração, aquela loucura toda do Neymar, quando deram o nome do Neymar... Estava no ar a convocação do Neymar. Era uma coisa louca. O Endrick foi o segundo mais... Sim, perfeito. Teve mais barulho lá. O Pedro, a questão é muito simples. E ela talvez seja a mais cruel das 3. Porque o Neymar foi gênio e não tem condição física. O Endrick é um jogador que precisa se desenvolver. A gente não sabe qual é o teto do Endrick, mas é um jogador que ainda precisa se provar. O Madrid não sabe se vai ficar com o Endrick nessa temporada, o que mostra alguma coisa do dia a dia que ele precisa evoluir. Tá? O Pedro, olhando as características dos jogadores que foram convocados, era só ter mais intensidade sem bola, era só cooperar mais no jogo de marcação, era só ser um jogador mais coletivo. Mas ele não estava melhorando nisso? Tava, mas... A gente não pontuava aqui no Linha que ele estava melhorando nisso? Vou dar um exemplo. Mas não estava pronto? O gol que o Pedro fez hoje não é um gol da característica do Igor Thiago. São jogadores diferentes. Eu acho o Pedro, na área, quando a gente fala de qualidade, de trato de bola, ele é melhor que o Igor Thiago. Sim. Só que o Igor Thiago entregava várias coisas, né, no curto período dele na seleção e entregou no campeonato inglês, que é mais difícil que o brasileiro, coisas que eram essenciais para o jogo do treinador. Então o Pedro não foi... por uma escolha do Ancelotti, mais do que compreensível. Sim. Porque era só o Pedro oferecer um pouco mais, não é qualidade. Ninguém discute a qualidade do Pedro. Era só oferecer um pouco mais. E aí, quem sabe no treinamento não teria mudado a ideia do técnico, que mudou para os treinadores. Só pra gente mas lembrar, isso é só uma suposição. Porque, assim, obviamente, assim, quem fica de fora sempre vira a solução da seleção brasileira. Essa é uma regra. Ainda mais quando quem fica de fora aí é forte. Quem fica de fora aí é um bom jogador. Sim. Esse cara sempre será a solução da seleção que perdeu uma Copa do Mundo. Mas é bom lembrar também que o Pedro, ele chegou a não ser titular com, acho que, os últimos 4, 5 técnicos do Flamengo. Ele não era titular com os técnicos o tempo todo, com nenhum deles. Com nenhum deles. Alguns foram mais fortes nessa decisão, como foi o caso do Felipe Luiz, né, que chegou a verbalizar o porquê. Isso que o Birner está falando, o Felipe Luiz chegou a falar, com todas as letras. Ele verbalizou, olha, o Pedro precisa agir de uma outra maneira, se ele agir de uma outra maneira nos treinos e, sobretudo, nos jogos, ele vai ganhar o espaço dele. Cara, e é bom que se diga, foi depois do Felipe Luiz falar isso e fazer o que fez, porque o Felipe Luiz foi muito criticado também quando ele toma essa decisão. Foi depois do Felipe Luiz
falar o que falou, da maneira como falou, abertamente, expondo para todo mundo, que eu acho que o Pedro teve uma evolução considerável. Então, seria um absurdo o Pedro ter sido convocado para a seleção brasileira? De maneira nenhuma. Eu acho que, como disse o Birner, ele é mais técnico do que o Igor Thiago. Mas não é só a técnica que você busca, né? Senão você teria uma seleção completamente desequilibrada. Então, acho que não era absurdo ele ser convocado e não foi nenhum absurdo ele ficar de fora, porque agora é fácil apontar o Pedro como a solução, assim como o Neymar, que não joga futebol há 5 anos, era a solução, assim como o Endrick, que ainda é um garoto, era a solução para tudo, e assim vai. Só uma coisinha aqui que eu tô lembrando, vocês até me corrijam aqui. Eu não lembro se foi o Vitor Pereira ou se foi o Paulo Souza, aí tô indo bem lá atrás, que fez esse comentário sobre o Pedro, que faltava um pouquinho mais dessa participação, dessa coisa coletiva. E que eu me lembre aqui, teve um treinador nessa sequência toda de Pedro no Flamengo, que ele era titular, se eu não me engano, o Tite, se eu não me engano, hein, vocês me ajudem. Acho que com o Tite, o Pedro... Não. O Paulo Souza que fez aquele comentário. E, se eu não me engano, com o Tite, o Pedro foi titular. O Dorival colocou ele junto com o Gabigol. Que aí ele tinha perdido o Bruno Henrique. Eu acho que é a questão mais objetiva para a gente tratar. Nesse momento, a pergunta coloca o Pedro diante do último colocado do Campeonato Brasileiro, que tomou 39 gols, com a defesa da Noruega na Copa do Mundo. Entendeu? O peso emocional do jogo. Então, você não é diminuir Pedro, não é dizer que ele é mau jogador, não é nada disso. Apenas que sempre quem está fora é melhor. E a seleção sabe o peso disso, tanto que levou o Neymar. Para não ficar ouvindo a Copa toda, porque hoje o Neymar estaria na mesma condição. Talvez para não precisar levar em 2030, assim, né? Exatamente. Sempre é uma... E só o Endrick, quem precisa evoluir é o Real Madrid. Se liberarem o Endrick... é melhor o Endrick cair fora. A Roma está de olho, hein? Pega e fala assim, me vende. Ali vai jogar. Porque é o seguinte, é um garoto, se começar agora, pinga-pinga de empréstimo, a carreira dele vai para buraco. Vários passaram por isso. Não sirvo, não tem problema. Me vende e eu vou seguir a carreira em outro lugar. O que prova, só um parênteses, nem sempre o maior clube do mundo é o melhor caminho. O que o cara quer mais, além de jogar no Real Madrid? Talvez não seja o melhor caminho. E outra, José Mourinho agora, né? José Mourinho. Vamos lembrar do que tem sido o Mourinho nos últimos tempos. Falando de atacantes... Vamos com calma, né? Só vamos com calma. Sobre Pedro, duas Por coisas. favor, Primeiro, eu ainda levaria o João Pedro antes dele, se fosse para escolher. Muito bem lembrado. E o Pedro foi para outra Copa, tá? Para 2022. O Pedro foi, exatamente. Que na realidade, a expectativa era o Gabigol, mas o Pedro foi tão bem naquela reta final com o Dorival, né? Que ele acabou indo para a Copa. E merecidamente foi, mas também não é que ele tenha feito. Mas e ele está com 29. Obrigado. Mas ali, naquele momento, ele estaria no melhor momento físico, técnico. Mas assim, para forçar só um pouquinho aqui, vai. Olhar para o Pedro para este ciclo. Cara, eu acho que assim... Eu acho que tem que olhar. No que o Jardim falou ali, vou até entender que ele é um nome forte para o ciclo. Eu acho que é um nome forte para agora. Essa coisa também, eu acho que a gente não dá para querer adivinhar o que vai ser daqui a 4 anos. Eu acho que assim, se o Pedro fosse estar com 38 anos, né, aí esquece, realmente não seria o caso. Agora, ele vai estar com 33. O 33 dá, hein? 33 dá, não é assim, não é o auge do jogador, não é o auge do jogador, mas ele pode estar completamente em forma e em condição para jogar uma Copa aos 33 anos, daqui a 4. Então, eu acho que assim, é olhar agora para o momento, é olhar para o presente e dizer, bom, qual é a melhor seleção que eu posso montar? Até porque, como o Léo tem dito, eu acho que o Brasil talvez deva olhar com outros olhos para a Copa América nessa Você tocou no ponto que ele é bem importante para o Brasil, porque quando a gente fala em ciclo, primeiro que as seleções na Europa, a seleção da Espanha faz isso. Convoca jogadores, primeira convocação, 28 anos de idade. Às vezes acontece, não tem essa de ficar, tem que ser garotinho, tal. Esse cara, ele convoca. Segundo, a gente fala em ciclo porque a gente está olhando para a Copa do Mundo 2030. A gente esquece tudo que tem antes. Tem Copa América. No futebol europeu tem competição todo ano. Então, o ciclo é todo dia. Não tem ciclo daqui a 4 anos. É a eliminatória do próximo campeonato, é o próximo campeonato, tem período de é a eliminatória preparação, da Copa do Mundo e tal. Então é o seguinte, os caras vão entrando e saindo da seleção, então você naturalmente vai preparando o grupo. Então, quando a gente começa a olhar para 2030 e descartar e tirar
o Ancelotti precisa de um apoio, só para encerrar, porque envolve o Pedro e que entrou em campo hoje, envolve outros jogadores do futebol brasileiro. Ele precisa montar uma seleção para os próximos jogos e ir trabalhando isso. Não adianta falar assim, descarta um monte de gente, agora é 2030. Cara, tá tão longe. Não, você pode, assim, descartar o Danilo. Tem que... Aí e fala, de 35 para 39 anos, cara, já deu. Encerrou, deu. E vamos ver se o Ancelotti vai até lá também, porque aqui é futebol também brasileiro. Tem essa questão, né? Em princípio tá tudo certo. Em princípio tá tudo certo. Você ia falar alguma coisa sobre o Pedro e o ciclo, o próximo... Não, é isso. Data FIFA em setembro. Não, o já ampliou aqui, mas era isso, assim. Pra mim, a meta de curto prazo é a Copa América, não é a Copa do Mundo. Tem que pensar, tá bem daqui a 2 anos E pode ir, Pedro. Você depende mais dele do que o Ancelotti. Não é que a concorrência seja fraca, porque agora é isso também. Sim. Agora todo mundo virou uma porcaria, agora ninguém presta, agora é tudo um lixo. Mas, obviamente, você olha para a qualidade dos atacantes da seleção brasileira e acho que você não tem um problema ali de talento, de qualidade. Claro que vão voltar atacantes importantes, vai voltar o Estevão, que talvez fosse o principal nome da seleção do Ancelotti, vai voltar o Rodrigo, não são centroavantes. Mas, assim, o João Pedro ficou de fora. O João Pedro que fez quantos gols? 20 e tantos gols cara, jogando na Inglaterra. Quer dizer, não é fácil. Esse cara certamente vai estar na lista, até porque eu não vou esquecer nunca da pergunta que o PVC fez para o Ancelotti, e o Ancelotti estava absolutamente constrangido por deixar o João Pedro de fora. Então, acho que esse é um cara que com certeza vai ter espaço. Ele mesmo não conseguiu justificar muito a ausência do João Pedro. Eu acho que ele tem. Eu acho que nesse caso ele tem uma dívida mesmo. Talvez seja o termo mais correto, porque ele optou por deixar o João Pedro de fora, na minha visão, por razões bastante discutíveis. Exatamente. Bom, colocando o Palmeiras na conversa, quer colocar, mas pintou Pedro aqui, vamos lá com o Palmeiras. Tem jogador para entrar, tem jogador com que o Vitor Roque tá... Qual é a sua opinião? O Flamengo vence esse desafio? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber o seu palpite. Se gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma notícia do Mengão. E valeu! Um forte abraço, até o próximo vídeo.